A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A maledicência é um pecado gravíssimo contra a misericórdia. Vamos aprender com o Padre Léo. No sangue do Senhor fostes lavados, santificados, justificados. Lavados, perdoados de todos os pecados. O que é lavar? Lavar é pegar uma coisa suja e transformá-la em limpa. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi banhada na água viva do sangue de Jesus. No sangue e na água que fluíram do coração. Desse absurdo que é Deus, pôr o seu coração para fora, para fazer chegar até a cada um de nós a sua misericórdia. Mas não fosse só lavado, fosse santificado. O que é que significa isso? Por nós mesmos, pela nossa força e pelo nosso esforço, pela nossa busca, pela nossa capacidade, não teríamos condições de nos santificarmos. Mas fomos santificados. Santificado significa sarado. Tem aí uma pregação que eu fiz em algum acampamento aqui, jovens sarados. É isso, santificados, sem essas sujeiras. Fostes lavados, sarados, justificados. O que é justificado? Não é dar justificativa. Você não precisa justificar nada. Você não precisa se desculpar. Você assuma a sua culpa e leva para Jesus, porque Ele opera nessas três dimensões da misericórdia. Por isso São Tiago no versículo 13 fala 3 vezes a palavra misericórdia. É essa tripla ação. Podíamos dizer que essa é a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Por que São Paulo em 1 Coríntios 6:11 diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados? Fomos lavados no sangue de Jesus, santificados pela ação do Espírito Santo, justificados pela misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito que nos acolhe. É o Filho que se coloca em nós, no nosso lugar, e assume do Pai a misericórdia do Pai e faz com que essa misericórdia chegue até cada um de nós pelo banho. Carta de São Paulo a Tito, o banho de regeneração do Espírito Santo. São João capítulo 3, que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não vão ver o reino, não tem jeito. Então, se aqueles pecados todos são obstáculos para o reino, o único jeito de eu chegar no reino é ser novamente gerado, regenerado. O pecado vai degenerando, vai corrompendo. O Espírito Santo vem e nos regenera, nos faz nascer de novo. Então eu me torno uma pessoa nova, não pelos meus méritos, mas porque eu fui lavado, santificado e justificado. Na medida em que eu acolho a graça de Deus em mim, então eu preciso tomar 2 grandes atitudes, segundo São Tiago nos ensina nessa manhã, capítulo 2, versículo 12. Falai e procedei. O que é proceder?
é o nosso jeito de viver, é o nosso jeito de andar, é o nosso jeito de se divertir. O mundo tem para nós um monte de permissividades legais. Quantas e quantas coisas que hoje nos são permitidas fazer. O que é permitido? Você vê uma placa escrito permitido estacionar, então eu posso parar. Permitida a entrada, então eu posso entrar. Permissão, eu estou livre. São Paulo nos deu um critério fabuloso nesse acampamento. Tudo pode ser permitido pelo mundo, pela lei, não para nós cristãos. Nós precisamos falar e andar, proceder, caminhar, trabalhar, namorar, dormir, comer, como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. A liberdade impõe em nós uma lei. Que lei é essa? Se eu sou livre, não posso voltar mais à prisão. Não tem como. O homem foi confessar-se e disse: padre, eu cometi um pecado muito grave. Eu falei mal de uma moça da comunidade. É um mal muito grande, um pecado grave. Eu falei mal dela, inventei umas mentiras dela aí. O padre disse: filho, Deus perdoa você. Mas padre, eu queria uma penitência. Eu vou te dar mesmo, para ficar sossegado. Você saindo daqui, você compre uma pombinha, sacrifique essa pombinha em honra a Deus, e depois sai caminhando aí pela rodovia fora, e a cada 10 passos você tira uma pena da pombinha e joga para cima. Não olha para trás, joga firme. Só isso, padre. Quando terminar, traga-me a pombinha depenada. Foi 10 passos. Pombinha tem muita pena. Pois que ele andou horas, feliz da vida, estava com a pombinha limpinha, até as penugem tinha arrancado. Levou para o padre. A pombinha chegou lá seca, estorricada. Padre, terminei a penitência. Disse: não, agora vem a segunda parte. Você agora volta, cata cada pena, põe de novo no lugar. Você não tem jeito? Teve pena que voou longe, teve pena que caiu no rio, teve pena que caiu no fogo e queimou. Então, meu filho, o que você fez com essa moça foi a mesma coisa. Não tem como mais. Gente, o pecado mais grave dentro da Bíblia é a maledicência. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais,
mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Demais. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, Jesus começa o seu discurso de envio dos apóstolos. Nós vimos que Nosso Senhor escolheu os 12 para que estivessem com Ele, para enviá-los agora em missão. Este envio dos 12 é importante para o estilo de vida
dos missionários cristãos e, sobretudo, daqueles que serão os sacerdotes, ou seja, os sucessores dos apóstolos. Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que Jesus não somente dá a missão, ele dá um estilo de vida. Por quê? Porque o estilo de vida é importante porque as pessoas que pregam o Evangelho têm que ter a sua vida transformada interiormente. Têm que ter verdadeiramente um encontro com Cristo, onde eles aprenderam, junto com Ele, a viver da providência divina. Veja, ele diz, não levar ouro, prata ou sacola. Essa realidade de confiar na providência divina significa algo de muito importante. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Por quê? Porque a palavra apóstolo, apostelo, quer dizer embaixador. O embaixador é alguém que está no lugar de uma outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, o apóstolo, ele é uma pessoa símbolo. E o importante para o embaixador é ele se esvaziar de suas opiniões para ser a voz do seu emissário. Quando um rei envia um embaixador junto a uma outra corte, a um outro país, ele espera que esse embaixador transmita não suas opiniões próprias, mas as opiniões do rei. E que ele possa negociar com a autoridade do rei, sim, mas também com aquilo que são os interesses do próprio rei e não seus interesses próprios. Ora, quando Jesus pede que os seus apóstolos, portanto, os seus sacerdotes, os seus bispos, os seus missionários, tenham este desprendimento de não levar nem ouro nem prata, esta indicação, ela tem um sentido literal, sim, porque é claro, a pobreza, ela é uma bem-aventurança. É importante nós queremos ser desprendidos e pobres materialmente. Mas existe um significado ainda mais profundo. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Ou seja, o fato de que ele não tem uma palavra própria. Ele está aí para transmitir a palavra de um outro. O fato de que o apóstolo não tem um sacramento próprio. Ele está aí para celebrar o sacramento de um outro. É isto que nosso Senhor espera dos seus apóstolos e é isto que nós deveríamos pedir a Deus que fossem os sucessores dos apóstolos. Por isso, quando nós abordarmos a nossa oração pelos sacerdotes, pelos bispos, por aqueles que são os pastores do povo de Deus, vamos nos lembrar desta ideia de embaixador de Cristo. O próprio São Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz, eu vos exorto, como embaixador de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Essa exortação de Paulo era importante, porque Paulo está dizendo aqui, veja, o que é o apóstolos, o que é o celiá em hebraico. É um homem que não está falando no próprio nome. E aqui está a grandeza, porque aqui está então o poder. No Evangelho de hoje, Jesus dá poder aos apóstolos para realizar milagres. Esses milagres podem ser interpretados fisicamente, como de fato foram. A cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos e também os endemoniados que são livres do poder do demônio. Mas pode ser interpretado também de uma forma espiritual. Os apóstolos continuam tendo esse poder ainda hoje, porque os enfermos são aqueles que têm uma tendência para o pecado. Os mortos são aqueles que pecaram. Os leprosos são aqueles que contaminam os outros com o seu pecado. E os possessos são aqueles mais graves que fizeram do pecado um estilo de vida. Quando o apóstolo é enviado espiritualmente para recuperar essas pessoas, seja nos sinais físicos, seja nos sinais místicos e espirituais que nos livram do pecado, nós vemos uma autoridade que não é dele, mas uma palavra que vem do alto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A necessidade do batismo, parágrafos 1258 e 1259. Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo. Este batismo de sangue, como o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo, sem ser sacramento. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garantem-lhes a salvação, que não puderam receber pelo sacramento. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 13 de julho, nós celebramos Santo Henrique e também sua esposa, Santa Cunegundes. Santo Henrique, ele foi imperador do Sacro Império Romano. Ele que dispôs da administração pública e, junto disso, também das coisas espirituais. Soube fazer com caridade os seus súditos sempre elevados a Deus. Sua esposa,
teve um casamento abençoado com Santo Henrique. Por 27 anos viveram juntos, embora algumas calúnias se colocaram sobre a esposa, e num dia ela publicamente fez um discurso, o qual silenciou todos os caluniadores. Pedimos a Deus que nos ajude a sempre nos comprometermos com a verdade. Vejam que no casamento de Santo Henrique e sua esposa, a verdade prevaleceu, e eles puderam viver em harmonia, e como reis cuidaram de seu povo, tanto no âmbito material como também no âmbito espiritual. Santo Henrique faleceu primeiro e depois sua esposa ingressou num convento. Ela ficou 15 anos como irmã religiosa. E vejam que mesmo tendo sido rainha, ela deixou tudo e viveu em profunda humildade e obediência como religiosa. Por isso, foi também canonizada. Santo Henrique e Santa Cunegundes nos ensinam a viver os caminhos da santidade, principalmente na família. A família, o esposo e a esposa, podem mutuamente se santificar, um ajudando o outro a crescer na santidade, um se doando pelo outro na santidade. Como Cristo doou a sua vida pela Igreja, o esposo e a esposa doam a sua vida um ao outro. Rezemos hoje pelas nossas famílias e também por todas as lideranças públicas, de maneira especial aqueles que detêm os governos das nações, para que também encontrem em Jesus o caminho da verdade, como encontrou Santo Henrique II. Santo Henrique e Santa Cunegundes, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada
nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Se não morrermos para nós mesmos, e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha, porque então as nossas devoções tornar-se-ão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E neste caso, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtudes e méritos na hora da nossa morte, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas, e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Depois de crescido, logo é colhido e vai tornar-se pão. Nas mãos da mãe mulher se mola, se entrega humilde pra fermentação. Lição de amor ensina o trigo com seu gesto de doação. Também quero ser desprendido pra tornar-me pão nas mãos do meu Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado corpo do Senhor. Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão. Sagrado trigo ofertado, que será tornado corpo do Senhor. A uva sem fazer gemidos se entrega ao milagre da
transformação. Sob os pés do lavrador sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. Lição de amor ensina a uva com seu gesto de oblação. Também quero ser desprendido para tornar-me vinho nas mãos do Senhor. Sagrado fruto da videira que foi flor primeiro e se modificou. Sagrado vinho ofertado que será tornado sangue do Senhor. Sagrado fruto da videira que foi flor primeiro e se modificou. Sagrado vinho ofertado que será tornado sangue do Senhor. Sagrado